Começar a live com o React aqui, como sempre, né? Animações em que o mal vence. Já deu meu gostei. Bora. 4K, né? Os filmes de animação são memoráveis por vários motivos diferentes, Ah, seja por terem visuais lindos, cenas de ação absurdas ou essa até cena de luta é muito louca mesmo. por fazerem a gente chorar no final da Chorar, mano. Chorar. história. Mas existe uma coisa que quase sempre faz essas animações brilharem ainda mais: os vilões. Vilões assustadores, vilões inteligentes, Pior que engraçados. os O vilões que são não muito falta no loucos mesmo. universo das animações são antagonistas marcantes. E uma coisa que quase todos eles têm em comum é que normalmente perdem para o protagonista. É Alguns são lógico. derrotados, outros são presos e tem uns que até perdem a vida. Poxa. Pra isso que serve vilão, né? Pra apanhar. Só que existem certas animações que resolveram fazer diferente. Filmes onde os vilões venceram, às vezes literalmente e às vezes da pior forma possível. Não acredita em mim? Então relaxa aí, porque hoje nesse canal vamos Não, ver não os me filmes de diga que tem vilão animação que em que os ganha. vilões vencem. Ô, se ele não fala, E para começar a não quer lista, vamos saber. falar de um vilão que tecnicamente conseguiu exatamente o que queria, mesmo perdendo a vida no processo. Estou falando de Grimmel, de Como Treinar o Seu Dragão 3. Grimmel é um Putz, vou vilão tomar muito spoiler, mano. interessante porque ele foi criado como o completo oposto do Soluço. Na verdade, ele representa exatamente aquilo que o Soluço poderia ter se tornado, caso seguisse o caminho da maldade. Porque enquanto o Soluço decidiu poupar o Fúria da Noite no primeiro filme, o Grimmel seguiu pelo caminho contrário. Ele tirou a vida e ainda virou um caçador, alguém que enxergava os dragões como inimigos que mereciam parar de viver. Ele é um pouco diferente do Drago Sangue Bravo, porque o Drago pensava mais em colocar medo, É. intimidar e meio que escravizar. O Grimmel não, ele queria mesmo era exterminar a raça dos dragões. O cara era um psicolouco. E o Que é pior, escravizar ou matar? O mais assustador é que no final ele meio que consegue vencer, porque mesmo caindo na água e perdendo a vida, o objetivo dele é alcançado, porque os seres humanos se separam dos dragões, o Banguela vai embora, os dragões desaparecem do mundo humano, e o Soluço é obrigado a aceitar que aquele vínculo não pode continuar, porque sempre vai haver um novo Grimmel ou um novo Drago Sangue Bravo para lutar contra os dragões. Então o melhor a se fazer era separar os dragões dos humanos, justamente o objetivo do Grimmel. Eu não assisti o filme, eu não sei qual que era o objetivo dele mesmo. Se era isso daí, se era só matar, se era separar ele conseguiu, se era matar não, né? Agora falando sobre um filme da Pixar, vamos falar sobre Porque os dragões estão Encanto, vivos. porque lá a gente conhece o Ernesto de la Cruz, que é facilmente um dos vilões mais cruéis do estúdio, porque diferente de muitos Esse carinha aí? antagonistas, ele não venceu usando a força, ele venceu enganando todo mundo. O cara roubou as músicas do Hector, roubou a fama, roubou o conhecimento, fez toda uma carreira em cima disso. Além das músicas, ele também fez filmes. O cara se tornou uma verdadeira estrela, até que ele perdeu a vida por um sino, né? Mas quando a gente pensa bem, ele teve É, toda uma carreira de muita glória e muito dinheiro até perder a vida. um E dia ou outro ele mesmo ia no morrer, mundo né? dos mortos, ele ainda era muito famoso lá, aproveitando de todas as regalias que a fama proporcionava para ele. Aí só no final, depois de muitos e muitos e muitos anos, ele acabou perdendo a vida definitivamente pelo sino na segunda vez. Mas até lá, O por cara vai pro longos cimo bons duas vezes, mano. anos, ele sim era o vencedor da história, mesmo sendo vilão. Agora indo pra cá. Pô, beleza escrever vencedor, mas o negócio é que vence no final. Se ele perdeu no final, ele não venceu no final, ué? Qual que é a lógica? Ele já tá errado aqui, mano.
lembramos do nosso não tão querido Chicken Hicks. E cara, no final, quem ganha a Copa Pistão é ele. E o pior, o desgraçado vence da forma mais suja possível. Enquanto o Marquinhos aprende sobre amizade, humildade, caráter, o Chicken Hicks simplesmente joga sujo o tempo todo, chegando ao ponto de jogar o rei pra fora Olha da o bigodão pista, sem dele. vergonha na cara. Ele trapaceia, Sem ele vergonha joga na sujo cara. e mesmo assim, tecnicamente, ele é o campeão. Mesmo que ninguém tenha valorizado a vitória dele, mesmo que todo mundo tenha visto que ele é um canalha, ele ainda assim foi o vencedor da Copa Pistão. Então sim, ele foi um vilão que venceu no final. Agora chegando Aí, em viu? Detona O negócio do filme é quem venceu no final. O último perdeu no final. Ai, meu Deus. Ralph, que inclusive eu já fiz uma super análise sobre Detona Ralph e a sua continuação. É um dos vídeos que a galera do canal mais Nunca gosta, assisti então por também. favor, depois dá uma acessada lá. Mas enfim, nesse filme nós temos o Turbo, que é um dos vilões mais egoístas das animações. O cara destruiu o próprio jogo, acabando com a vida de vários personagens, tanto do jogo dele, como do jogo que ele invadiu. E o pior é que quando a máquina League é of Legends aí, desativada, ó. ele consegue entrar em outro jogo, destrói a vida da Venélope, manipula todo mundo pra se tornar o rei e ainda fica lá vivendo como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, que cara canalha. Ele apaga a Que memória cara das pessoas e canalha. ainda transforma a Venélope numa falha. Ele expulsa a personagem do seu próprio mundo. É muito maldoso. Mas, querendo ou não, ele passou anos e anos sendo o rei do jogo da Venélope, além de destruir o próprio jogo e o jogo que ele invadiu. Ou seja, por bons anos, por longos bons anos, o Turbo foi um vilão que venceu. O bicho Claro, tava nem até pra ele nada. conhecer o nosso grande Ralph, que fez o cara ter uma das mortes mais violentas de todas. O cara foi desintegrado por um refrigerante. Ah, Loucura demais, galera. Bom, agora nós loucura mesmo, hein? chegamos em Os Incríveis. E, mano, E outro que perdeu no final, mano. Os Incríveis é um dos filmes que tem um dos vilões mais brutais de todos. Cara, ele tirou a vida de dezenas de heróis. Não foi um ou Esse outro, filme é foram muito louco. quase Isso é da todos. hora. Basicamente, só quem Isso eu restou da assisti. velha guarda foi o Senhor Incrível, a Mulher Elástica e o Gelado. O resto foi tudo O jogado no gelado. vasco, parceiro. Então, quando nós paramos pra pensar sobre o Síndrome, claro, ele perdeu a vida de uma maneira muito maluca, mas ele conseguiu executar boa parte do plano Outro que dele. Porque perdeu no assim, final. para o Senhor Incrível, o Síndrome perdeu. Mas e pro Gamma Jack? E pro Olho Laser? E pra todos os outros heróis? Na perspectiva Eu adorava o jogo dos Incríveis do Play 2. Do Play 2, né, aí? Nossa, era muito bom. Eu lembro que apareceu o vilão no final. É que nem no filme, né? Igualzinho. Daí ficava esperando a continuação do filme e a continuação do jogo. desses heróis, o Síndrome é que foi o grande vencedor da história, porque ele tirou a vida deles. Não tem como, galera, o Síndrome é muito maldoso. Ele é tipo o O Billy Síndrome é Bruto da muito Pixar. Ele maldoso. fez ali Você jogou no praticamente um Battle PC? Royale com Eu joguei no heróis Play e 2 na época. Omnidroids. E infelizmente os Pelo Omnidroids menos foi o mesmo, venceram, né? acabando com Não sei toda se uma tem outro. geração de heróis. Heróis que um dia estiveram no seu auge, mas que graças ao Síndrome conheceram a sua queda. Agora eu vou dar uma pequena roubada na lista, porque a situação é o contrário. Ao invés de Não, heróis perdendo pros vilões, a lista já tá errada, porque, tipo assim, é o negócio é os vilões que venceram no final. Já teve uns três aí que perdeu no final? nós vamos ver vilões que acabaram vencendo justamente porque se tornaram heróis. E na minha cabeça vem três grandes exemplos. Primeiramente o Ralph, que a gente já falou. Depois o Megamente e, claro, o Gru. O Porque os Megamente é três bom demais, né, começam mano? praticamente da mesma forma. Sozinhos, amargurados e odiando tudo e Detona Alpha eu todos. nunca O assisti. Ralph estava cansado de ser tratado como vilão. O Megamente passou a vida inteira acreditando que era um vilão. E o Gru só queria dar orgulho para sua mãe. Mesmo que ele quisesse fazer isso roubando a lua. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Nada Só a que, ver. conforme os filmes avançavam, os Nossa, três... igualzinho meu amigo Albert, esse cara aqui, o Vector, velho. Só que, conforme Cê é louco.
Conforme os filmes avançavam, os três descobriram algo que nunca tiveram de verdade: pessoas que se importavam com eles. E isso muda totalmente a forma como eles viam o mundo. O Ralph encontra amizade através da Vanellope, o Megamente encontra propósito através da Rosane Rocha e o Gru encontra uma família em uma das relações mais bem desenvolvidas que eu já vi Ô, nas amor, né? animações. Sério, o primeiro filme de meu malvado favorito é uma obra-prima. E é justamente por isso que o final desses filmes funciona tão bem, porque tecnicamente os vilões vencem, mas eles não vencem fazendo vilanias, eles vencem porque eles se transformam em heróis. Agora vem um É, ponto mais polêmico o dessa vilão vence o lista: vilão, né? Carros 3. Você pode Tá estar aí, se não tem como o vilão perguntando: ei, perder. mas quem vence em Carros 3 é a Cruz Ramirez, e ela é uma heroína. Heroína só se for pra você. Pra mim, ela é a verdadeira vilã do filme, porque ela estraga o filme. Pô, galera, eu acho Carros 3 uma merda. E um dos Nunca principais assisti. motivos disso é a Cruz Ramirez, que ela não acrescenta nada ao filme. É uma personagem vazia, genérica, que só tá lá pra roubar a vitória do Marquinhos. Cara, a gente assistiu 3 filmes e nós nunca vimos o Marquinhos ganhar a Copa Pistão nenhuma vez. Nem no primeiro, Caramba, que nem no segundo esculacho. e no Eu achava que ele terceiro, que ganhava. poderia ser a salvação, onde finalmente os fãs da saga iam ver o Marquinhos ganhando uma Copa Pistão. Aí os Ô, caras Dabi, só metem assisti o essa primeiro. Cruz Ramirez. Pô, pra mim é a grande vilã do filme. E como ela vence, vem pro vídeo. Foi mal, galera. Eu acho que usei esse tópico do vídeo apenas pra desabafar a minha frustração quanto a Carros 3. Caramba, Porque, mano. O Marquinhos não sinceramente, ganha, filme velho. mais ou menos. Enfim, vamos logo pro próximo tópico, Paia. que é Enrolados. Em Enrolados nós temos essa personagem. E ela não quer dominar o mundo, Nossa, esse filme passou tantas vezes na TV, eu nunca assisti ele, mano. ela não quer destruir o reino, ela só quer uma coisa: não envelhecer. E o mais assustador, ela consegue isso por anos, tudo graças aos Mas ela poderes da tava velha. Rapunzel. Ela literalmente sequestra uma pessoinha, afasta ela da sua família, mente pra ela a vida Ah, inteira e transforma a garota numa fonte eterna da juventude. É um nível de manipulação absurdo, porque a Rapunzel cresce acreditando que ela ama ela, mas na verdade ela só estava sendo usada. E sinceramente, isso faz a vilã vencer por muito mais tempo do que parece, por muito mais foda, tempo do né? que ela Ser merecia, enganada. né? Enquanto o reino sofria pela perda da princesa, ela lá continuava vivendo bonita e jovem, como se nada tivesse acontecendo, Que nem, mantendo uma pessoa é que nem um monte de gente aí na vida real. presa a vida toda. Agora vem outro roubo na lista. Foi mal, galera, tô tendo que roubar bastante. Mas daí ela venceu ou perdeu no final? Cê é louco, os caras é um ladrãozinho, meu. Tava usando a lista toda roubada. Mas é porque animações normalmente são feitas para pessoas mais jovens, né? Então necessitam de finais mais clichês e tudo. E aí a gente não vai ver muitos filmes em que os vilões vencem, pelo menos nas animações. Então eu tive que improvisar bastante. Pô, olha pra esse desenho aí. Eu não tenho vontade de assistir isso daí. Pô, olha pro Megamente, olha pra isso. E aqui é um desses casos, porque em Dois Irmãos, filme da Pixar, o grande objetivo do filme é o protagonista Hum. conhecer o próprio pai. E ele tenta, tem toda uma jornada de aventura, magia, desafios pra ele conhecer o próprio pai. E adivinha, no final do filme ele não conhece o próprio pai. O irmão dele até consegue conversar com o pai deles, mas ele em si não. Então pra mim é um filme que o mal vence, porque aqui o herói não consegue o que ele quer. Ele não consegue cumprir o objetivo dele, tá É, ele viu ligado? o pai dele Agora de um longe, filme né? que também o vilão conseguiu o que queria: Luca. Em Luca Mas tem naquele filme não tem vilão. Não, mal ganhou, mas que é o vilão? Faz tempo que não assisto um filme de animação, deu até vontade. Nem lembro qual que foi o último que eu assisti. Eu assisti o live action do Rei Leão lá, mas não conta, né? Tem que ser animação. o Ercole Visconti, que é aquele tipo de vilão arrogante que quer humilhar os outros o tempo inteiro, só porque o cara tem uma moto. E mesmo perdendo a corrida no final, ele Ah, consegue conheço causar vários um assim na estrago vida real, hein? enorme, porque durante boa parte do filme, o Luca e o Alberto ficam se escondendo de quem realmente são. Eles têm medo de como as pessoas vão reagir. Eles estão certos. Os seres humanos são bem cruéis às vezes, né? E aí no final, o segredo deles é exposto para toda a cidade graças ao Hércules. Todo mundo descobre
descobre que eles são monstros marinhos. E querendo ou não, isso era exatamente o que o Hércules queria desde o início. Agora, em O Bicho Ó, Vai Pegar, pescou. o vilão também consegue vencer de Ah, o uma bicho vai forma pegar. parecida ao Grimmel, lá em Como Treinar o Seu Dragão Pior que eles são 3. parecidos, Porque no né? começo do Ó, filme, igualzinho. quando o Trevor encontra o Bug, o Caramba, que ele quer Trevor. é tirar a vida dele. Mas não só isso, É doido ele é que nem uma o Trevor do pessoa que GTA. não permite que pessoas se aproximem de animais. Ele quer destruir todos eles. Tipo, ele acha que os animais vão dominar o mundo. Então, se ele pudesse, ele tiraria a vida de todos eles. O cara é muito maldoso. Durante toda a aventura do filme, no final, o Bug acaba tendo que se Pior que ele separar da parece um sua pouco com o dona Albert e indo também. morar na selva, cumprindo mais ou menos o que o Trevor queria, que é separar os humanos dos animais. Claro, se dependesse dele, ele ia tirar a vida dos animais. Só que ele não conseguiu isso. Mas de qualquer forma, os seres humanos e os Não animais se conseguiu. separaram, né? Então, de certa forma, ele venceu um pouco. Agora, em Homem-Aranha através do Aranha-Verso, Era uma vez um elfo encantado que morava no pé de caqui. Essa música é muito boa. É da onde essa música aí? É de um desenho? esse filme não tem final. A continuação ainda Nunca não assisti The saiu. Bem Quando sair, eu Homem-Aranha. espero estar aqui no canal para Do bicho, do filme O Bicho Vai Pegar. Não assisti The Bem. Eu não assisti a maioria dos desenhos, tá? Eu assisti a Dragon Ball. cobrir ela pra vocês, tá ligado? Mas enfim, nesse filme, todos os vilões vencem, nenhum vilão é derrotado. O Miguel O'Hara, que não é um vilão, é um antagonista, ele não consegue pegar o Miles. O Mancha consegue aprender a usar os seus poderes e também não é derrotado. E pra piorar, no final do filme ainda aparece mais um vilão, que é uma espécie de Miles Morales do mal. Eu tô muito ansioso pelo Você fazendo arte igual a Glória? Não assisti, não posso opinar. Mas eu opino. Pô, eu tô opinando pelo que o cara falou aqui. Tô acreditando que é verdade, né? Teve uns 4 vilões aí que perdeu no final e falou que venceu. terceiro filme da saga e eu quero ver como essa história vai se desenrolar, né? Porque são 3 vilões. Eu espero que seja épico. Sony, não me decepcione. Agora falando Não sobre uma das decepcione ele, animações mais Sony. clássicas de todos os tempos, Rei Leão. Você pode até Aí, se ó. perguntar: "Ah, mas o Scar Falei, assisti perdeu no live final action do dele, filme". pô. Sim, ele perdeu, mas nós temos que lembrar que ele consegue tirar a vida do próprio irmão, que era o rei, o Mufasa, consegue Mas assumir a a lista de quem liderança venceu no do reino e final. consegue exilhar o Ah, príncipe por vários e vários e vários anos. Então, por longos bons anos, ele conseguiu exatamente o que queria. Ele conseguiu viver e ter a sua vitória por muito tempo. Até que, claro, o Simba retorna e dá um sacode nele. Quer dizer, quem faz isso são as hienas, né? Mas assim, ainda que ele tenha perdido por bons longos anos, a gente tem que assumir que o cara Peitazina. venceu, tá ligado? E agora, pra finalizar a lista, mais uma vez eu vou roubar. Foi mal, galera. Eu tô parecendo até um político. E dessa vez o roubo na lista é porque eu não vou incluir um filme, e sim uma série. Estou falando das Tartarugas Ninjas de 2012, aquela lá da Nickelodeon. E galera, essa série é muito mais pesada do que a gente lembra. Principalmente Esse daí eu não assisti, mas assisti os filmes. Pô, quem lembra aí? Os DVD antigos. O filme era muito bom, meu. O live action eu não cheguei a assistir também. os finais de temporada são muito tensos. No final da terceira temporada, basicamente acontece o pior cenário possível. A dimensão das tartarugas é apagada da existência. Sério, o mundo simplesmente acaba. E isso já seria absurdo por si só. Mas a série consegue ficar É, que no ainda nosso mais mundo, né? pesada depois. Já Porque já tá assim, depois acabando. que a realidade é apagada, eles conseguem ir pra outra realidade. Tipo, eles vão pra outro universo e vivem lá. Mas o universo que existia deles foi apagado, tá ligado? Já era, dane-se. E aí na quarta Dane-se. temporada, mais especificamente no final dela, o Destruidor finalmente alcança o maior objetivo da vida dele. Consegue tirar a vida do Splinter. E isso Caramba, o torna tudo Splinter muito morre. triste, porque a rivalidade deles acontecia há décadas. Ódio, vingança, obsessão, chifre, já que os dois amavam a mesma mulher. E por Ixi. muito tempo, essa mulher estava indecisa sobre qual deles ela amava. E isso gerou treta demais, galera, fazendo com que a vida A maioria das guerras
Foram causados por causa disso. Inteira do Destruidor realmente girasse em torno disso. Então, para o Destruidor, a única coisa que importava na sua O vida Mestre toda Splinter ele era era tirar humano? a vida do Splinter. E no fim, ele realmente consegue fazer isso. Claro, depois as tartarugas vão Pô, os lá caras se eram irmão vingam do gêmeo? Destruidor. Mas ali já era tarde demais, porque o objetivo da vida dele já havia sido concluído. O Splinter É. estava morto. Mas nem eu falo que ele venceu mesmo. Não, não ele conseguiu o objetivo dele, né? E Mas e aí? rapaziada, lembrando que meu amigo Bob Que postou ficou um com a vídeo namorada? super especial, completo, analisando todas as temporadas dessa série de 2012. E eu ajudei ele a editar esse vídeo. Tanto eu como nosso amigo Vegeta de Juliette. Então foi um vídeo bem completo, que deu muito trabalho pra fazer e que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar se você assistir. Então clica aí, ele vai estar passando aí na tela. Fique com Beleza. Deus, que é a base de tudo e tchau! Amém. É isso, fico com Deus.